Muita gente, quando está começando nos estudos para concurso, tem uma dúvida muito frequente que é: quais são os melhores materiais para eu conseguir estudar? Pensando nisso, eu vou contar um pouco sobre a minha experiência de como eu escolhi os meus materiais de estudo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lázaro, sou auditor do Tribunal de Contas da União e educador da Elite da Aprendizagem, cujo objetivo é fazer com que você aprenda melhor e sem sofrimento. Quando eu estava escolhendo os materiais para concurso, uma das minhas primeiras preocupações era se aquele conteúdo ele se adequava ao, ao edital programático ou o conteúdo programático do edital. Então, nesse sentido, o que eu fazia? Eu primeiramente verificava o edital, fazia aquele edital verticalizado, procurando assunto por assunto e ia verificar se no material que eu estava conferindo se havia aquele assunto que eu estava pesquisando. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é se aquele livro ele era direcionado para concursos. Isso é muito frequente, por exemplo, na área de direito, porque existem muitos livros que eles não são voltados para concurso, eles são voltados para a teoria e para a área acadêmica. E existe toda uma linguagem diferente para esse tipo de livro. Esse tipo de livro pode ser interessante, por exemplo, se você está prestando um concurso para se tornar um professor de uma universidade, mas para concurso de modo geral não são os livros mais adequados, não é o material mais adequado. Outro fator que eu verificava, e isso se aplica muito à questão das matérias de direito, é se o material era atualizado. A gente sabe que tem muitas leis que mudam constantemente. A própria Constituição, ela muda praticamente todo ano. Existe uma emenda e essas emendas elas podem alterar bastante alguns assuntos. Então, nesse sentido, eu verificava se aquele material era atualizado. É claro, existem outras disciplinas em que não exige que a atualização seja tão constante. Outro ponto que eu verificava é se esses materiais ou esses cursinhos que eu iria fazer, eles eram de uma boa procedência. O que eu quero dizer com uma boa procedência? É se eles são bem referenciados. Então, se muita gente comenta a respeito de um determinado cursinho, um determinado material, aquele material tende a ser ou tende a possuir uma boa procedência. Por quê? Ele já foi validado por outras pessoas já utilizaram eles em um contexto, por exemplo, de concursos e tiveram bons resultados. Nesse ponto é bastante interessante que não faz muita diferença qual o tipo de cursinho que você vai fazer, desde que seja um cursinho que já tem um bom conhecimento, várias pessoas já foram aprovadas utilizando aquele cursinho ou aquele material. Então não existe um cursinho melhor que o outro. Mesmo porque, quando vocês vão ver os cursinhos eles são compostos de vários professores e de vários materiais. Então, determinado cursinho pode ter um excelente professor de estatística, mas um professor mediano da área de direito constitucional, por exemplo. Né? E isso é muito frequente, isso é muito comum. Além disso, os cursinhos, muitas vezes, quem dá as aulas não são os mesmos que fazem os materiais. Então tem que se verificar se aquele material também ele cumpre um dos últimos requisitos que eu vou comentar aqui agora para vocês, que é uma boa didática. Porque muitas vezes vocês podem ter um excelente material na mão que funcionou muito bem para a maior parte das pessoas. No entanto, pode ser que você não consiga entender ainda assim. E nesse caso, vale a pena consultar outras referências. Então, muitas vezes eu tinha dificuldade com algumas disciplinas, como por exemplo estatística. E nesse caso, eu procurava outras referências. Mesmo na própria internet, como estatística é uma matéria comum para muitas coisas, não só para concursos,
Existem bons materiais e bons professores que você pode encontrar, por exemplo, no YouTube, que vão tratar do assunto que você precisa estar entendendo. Além disso, tem outros materiais, outros cursinhos que podem tratar especificamente sobre aquele assunto que vocês estão com dificuldade. Gente, por hoje é isso. Essa foi a minha experiência com a seleção de materiais. Eu verifico que a maior parte dos bons estudantes também seguem esses critérios, então eu acredito que possa ajudar vocês também. E sigam nossas redes sociais, nelas nós sempre estamos atualizando com as melhores dicas para que vocês consigam o melhor desempenho na prova de vocês e o melhor grau em termos de aprendizagem para a vida de vocês também. Sigam nossas redes sociais, Elite da Aprendizagem. Nos vemos na próxima.